Hoje acontece em Aracaju um encontro de lideranças e filiados do PSDB de Sergipe com o Marconi Perillo, ele que é presidente nacional do partido. E sobre esse assunto, eu já vou sentar aqui para conversar com ele, que está conosco aqui no nosso estúdio, nos dando essa honra. Muito bom dia e bem-vindo, presidente. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos os telespectadores, internautas. Uma alegria, uma honra estar com vocês aqui no Balanço Geral, da TV Record. E nessa querida, bela cidade de Aracaju, no estado de Sergipe. Primeira vez em Aracaju ou não? Não, muitas vezes já. Eu sempre fui muito amigo de Albano Franco. Olha, fui muito colega bem. do Albano, governador. Já vim muitas vezes aqui com ele e também já vim com o Eduardo Amorim, quando o Eduardo era presidente do PSDB e senador da República. Vim outras vezes aqui em encontros de governadores. Eu gosto muito dessa cidade e desse estado, que é um estado muito especial. Aliás, o senhor vem aqui para Aracaju, para o nosso estado, num final de semana importante. Nós estamos todos felizes porque Aracaju vai completar 169 anos. Então, já vai ser acolhido de uma forma ainda melhor. Aproveito para parabenizar a todos os que construíram essa cidade linda. Mas eu já fiquei, inclusive, na Praia do Saco. Na Praia do Saco, em Estância. Não, na casa de um amigo. Ah, na casa, mas foi lá em Estância, município de Estância. Gostou de lá? Exato, gostei muito. Muito bem. Agora, esse evento ele é muito importante. Nós estamos num ano de eleições municipais. O objetivo do partido é estreitar essas relações, também incentivar essas candidaturas? Exatamente. Eu estou fazendo um roteiro. Essa semana comecei no Tocantins, passei por Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e termino daqui a pouco na Bahia. 10 estados visitados, o objetivo é diagnosticar a situação do partido. Nada melhor do que ver de perto, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. Verdade. E eu aproveito nessas visitas para conversar com os presidentes. Aqui conversei muito ontem com o senador Eduardo, com outros companheiros. E depois a gente faz um encontro com a militância, mais no sentido de estimular as candidaturas, as prefeituras, as vices, também as câmaras. Lembrando muito do nosso legado, o legado do partido, que já administrou o Brasil, modéstia à parte, com muita competência, foi o partido que criou o Plano Real, dentre todas as outras conquistas. Mas nós já governamos 18 estados, entre eles Sergipe. Já administramos muitas capitais. Ao todo, nós já tivemos uma participação direta entre capitais e estados em 24 estados. Então a gente tem uma história de muita contribuição ao Brasil, de um debate de alto nível, e a gente também está falando de esperança, falando de futuro, falando que há vida inteligente além dessa polarização de extremos, né? E o PSDB se apresenta agora nas eleições municipais, mas já se preparando, planejando e com uma estratégia bem clara e definida para as eleições de 26. O senhor citou alguns nomes aqui de Sergipe, disse que essa visita é importante para fazer o diagnóstico em loco, né? Como é que o senhor analisa o partido aqui em nosso estado, hoje? O senador Amorim está recomeçando o trabalho de reestruturação do partido aqui, como eu estou também começando esse trabalho no Brasil todo. Sim. Para você ter uma ideia, eu tenho 3 meses como presidente nacional, e até a semana que vem, até o final do mês, eu terei visitado 20 estados. Então é um trabalho de fôlego para realmente recolocar o Brasil, o PSDB, como protagonista na cena política nacional. Eu percebo que as pessoas sentem falta da participação mais efetiva do PSDB, porque o PSDB sempre contribuiu muito com ideias. Você veja, hoje tem muito jovem, você é muito jovem também, Obrigada. Que não acompanhou a tragédia que era a inflação no Brasil, a carestia, os juros altos, as dificuldades para os trabalhadores comerem, porque os salários eram corroídos todos os meses, todos os dias, todas as horas. E muita gente não se lembra, mas a gente tem um exemplo aqui vizinho, que é a Argentina, com inflação de 2.000% ao ano. Isso no Brasil nós chegamos a ter 6.000% de inflação. E muita gente tentou, muitos presidentes tentaram resolver o problema da inflação, com o plano cruzado, com o plano Collor, com o plano Verão, com o plano isso, plano aquilo. E foi o PSDB, com um grupo de economistas inteligentes, e com a liderança de Fernando Henrique Cardoso,
que a gente conseguiu uma fórmula que, de forma gradativa e competente, conseguiu resolver o problema. O Plano Real não começou como plano. Todos os anteriores eram planos. Plano isso, plano aquilo, plano Sarney, plano não sei o quê. O Plano Real começou como URV, há 30 anos atrás, no dia 1º de março, há 30 anos atrás. E, aos poucos, todas as medidas necessárias foram sendo definidas, aprovadas, para que alguns meses depois, em julho de 94, fosse iniciado o Plano Real. E o Plano Real mudou definitivamente o Brasil, modernizou o Brasil, deu aos empresários, por exemplo, e ao agro, condições de previsibilidade, de planejar seus negócios. E deu tranquilidade, estabilidade ao pobre, ao trabalhador, principalmente no poder de compra. Então, eu estou citando esse exemplo do Plano Real, mas também tivemos outros. O PSDB teve a coragem de privatizar. A gente tinha as teles, que eram estatais. Elas serviam como cabide de emprego para os apaniguados, para os afilhados dos coronéis da política de então. Então, essas estatais eram deficitárias, não tinha dinheiro para investir. Moral da história, para se ter um telefone naquela época, era preciso financiar. O telefone constava no imposto de renda, porque era um patrimônio. Quando surgiu o celular era desse tamanho, era um tijolo, e pouquíssima gente tinha. Graças a uma medida engenhosa, inteligente, da parte do governo Fernando Henrique, naquela época a gente tinha um ministro que era chamado de trator, que era o Sérgio Mota, o Sérgio. Graças a ele e ao Fernando Henrique, a gente interviu nessa política de telecomunicações, privatizou tudo e a gente colocou o telefone na mão de cada brasileiro. Hoje a minha netinha de 2 anos já tem telefone celular. Isso é uma revolução, porque não é uma revolução só do ponto de vista da comunicação por telefone móvel, mas também para a transmissão de dados. Isso é fundamental hoje na medicina, na telemedicina, nas altíssimas tecnologias na área da engenharia, da medicina e das outras áreas, né? Então, o PSDB, num determinado momento, foi conclamado a tomar uma medida em relação à gastança. Prefeitos, governadores, todo mundo gastava demais, poderes. O PSDB, de forma engenhosa e criativa, criou a Lei de Responsabilidade Fiscal, para fazer um limitador na gastança desenfreada, né? Então, essas e outras medidas foram tomadas. A gente tinha um problema que era a escolaridade, ensino fundamental. O ministro Paulo Renato, naquela época, eu era deputado federal, criou o Fundef, que foi o Fundo da Educação Básica, que era voltado para melhorar a qualidade do ensino fundamental no Brasil. Por outro lado, a gente tinha um problema gravíssimo, que era preço de remédio, inacessível ao pobre. Foi graças ao Serra, que era ministro da Saúde no governo Fernando Henrique, do PSDB, que a gente criou os medicamentos genéricos. Havia muita mortalidade infantil por falta de assistência. Nós criamos o programa de saúde da família. Havia um problema grave da AIDS. A gente foi atrás de uma política e criamos o coquetel para a AIDS. E por aí vai. A gente tinha um travamento no agro, na produção de alimentos. Criamos a Lei Candir. E com a Lei Candir desonerou-se as exportações de ICMS, de outros tributos. O produto brasileiro ficou barato e daí o mundo inteiro começou a querer comprar produto brasileiro e aí o agro explodiu. Muitas vezes as pessoas não sabem, mas por que o agro é pop? Por que o agro está tão forte? É porque tem uma motivação para que o agro chegasse onde chegou. Então, o que a gente quer é trazer para o plano das discussões no Brasil ideias, não é ódio. Eu acho que a população vai se cansar num determinado momento desse ódio. Um ódio que está na mesa das famílias. O irmão briga com o irmão, eu sou Lula, eu sou Bolsonaro, eu sou isso, sou aquilo. Não dá. A gente tem que pensar no Brasil. O PSDB sempre governou assim, no centro democrático, mas com ideias da centro-direita, ideias da centro-esquerda, na distribuição de renda, ideias da centro-esquerda, nas privatizações e nas reformas da centro-direita. Foi assim que a gente foi levando, convergindo e fazendo com que o Brasil fosse melhorando. Infelizmente, eu vou precisar me despedir do senhor, mas sei que tem muito assunto e que, inclusive, será debatido nesse encontro de hoje. Então, obrigada e parabéns pela visita, por vir aqui também fazer esse diagnóstico. Jéssica, muito obrigado. Eu tenho uma relação muito boa com a Record no Brasil todo. No meu estado, eu tive uma relação sempre muito boa, em Brasília, em São Paulo. E é uma alegria estar aqui, principalmente no Balanço Geral,
que é recorde de audiência por todo lado, né? Parabéns a você, parabéns a todos os seus colegas e um abraço muito carinhoso ao telespectador, ao internauta e a todo o povo de Sergipe, esse estado extraordinariamente bonito e rico. Muito obrigada. Bom dia para o senhor. Bom dia.